Nenhum empresário deseja ver o nome da sua empresa envolvido em um processo judicial. Como um empresário deve enfrentar um processo judicial com estratégia e dignidade? Neste vídeo vamos analisar alguns passos. Quando um cliente, parceiro ou fornecedor decide acionar judicialmente e o caso chega ao tribunal, o impacto ultrapassa os autos, ele atinge a reputação da marca, a estabilidade emocional da liderança e a confiança construída com o mercado ao longo dos anos. O litígio, por natureza, é um confronto formal. E como todo confronto, exige preparo técnico, inteligência emocional, estratégia institucional e, acima de tudo, equilíbrio. Este vídeo foi criado para apoiar empresários e líderes em momentos delicados como esse. Vamos abordar desde os primeiros passos após a notificação judicial, como reunir documentos, acionar assessoria jurídica e comunicar internamente, até as estratégias para proteger a imagem pública da empresa, manter uma comunicação ética com stakeholders e buscar soluções que respeitem tanto os direitos da organização quanto os do cliente. Lidar com um processo não é apenas uma questão jurídica, é também uma oportunidade de demonstrar profissionalismo, transparência e resiliência empresarial. Mesmo em meio ao conflito, é possível preservar valores, fortalecer a cultura organizacional, aprender com a experiência e sair mais preparado para os desafios futuros. Série especial: Desafios na relação empresário-cliente. 4 episódios para quem vive os desafios do atendimento todos os dias. Episódio 1: Cada cliente, uma jornada. Como decifrar comportamentos e criar soluções. Apresentamos os principais perfis de clientes e como lidar com cada um de forma estratégica. Episódio 2: Como fazer o cliente comprar mais. Técnicas práticas, gatilhos comportamentais e dicas para aumentar o valor de cada interação. Episódio 3: Como lidar com clientes mal educados ou agressivos. Postura profissional, proteção da equipe e preservação da reputação da marca. Episódio 4: Quando o cliente processa, como lidar com o litígio. Documentação, mediação e como transformar conflitos em aprendizado institucional. Estamos a assistir o último vídeo desta série Relação Empresário e Cliente. Assista os 4 episódios já disponível no canal. Cada episódio foi pensado para fortalecer a relação entre empresário e cliente, com conteúdo direto, útil e adaptável à realidade angolana. Como funciona o processo judicial em Angola? Antes de ires ao tribunal deves saber como funciona o sistema judiciário. Início do processo, propositura da ação. O autor, quem processa, apresenta uma petição inicial ao tribunal, com os fatos, fundamentos legais e pedidos. O réu, quem é processado, é notificado oficialmente e recebe prazo para apresentar sua contestação. Fase de instrução. O tribunal analisa os documentos, ouve testemunhas e pode solicitar provas adicionais. As partes envolvidas podem apresentar alegações finais, resumindo seus argumentos. Julgamento. O juiz analisa os fatos e as provas e profere uma sentença, que pode acolher ou rejeitar os pedidos. A sentença deve ser fundamentada, com base na lei e nas evidências apresentadas. Recursos. Se uma das partes não concordar com a decisão, pode apresentar recurso a um tribunal superior. Existem diferentes tipos de recurso: apelação, agravo, entre outros, dependendo do caso. Execução da sentença. Se a decisão for definitiva, inicia-se a fase de execução, onde o tribunal garante o cumprimento da sentença, pagamento, entrega de bens, etc. Tipos de processo mais comuns em litígio civil. Os processos civil angolano são julgados casos que envolvem interesses privados, ou seja, disputas entre pessoas, empresas ou instituições que não dizem respeito diretamente ao Estado como parte acusadora. O objetivo é garantir a justa composição de conflitos por meio da atuação dos tribunais. Penal. No processo penal angolano, são julgados casos que envolvem infrações criminais, ou seja, condutas que violam normas penais e afetam a ordem pública, a segurança ou os direitos fundamentais dos cidadãos. O Estado, por meio do Ministério Público, atua como parte acusadora, buscando responsabilizar o infrator e aplicar a sanção prevista em lei. Trabalhista. No processo trabalhista angolano, são julgados conflitos decorrentes das relações de trabalho, envolvendo empregadores, trabalhadores, sindicatos e instituições públicas. O objetivo é garantir justiça social, proteção dos direitos laborais e equilíbrio nas relações profissionais. Comercial. No processo comercial angolano, são julgados casos que envolvem atividades empresariais, atos de comércio e relações jurídicas entre comerciantes ou sociedades comerciais. O objetivo é garantir segurança jurídica nas transações económicas e proteger os interesses legítimos dos agentes do setor privado. Alistamos alguns dos processos em tribunal. Quando o cliente processa, como lidar com o litígio no tribunal? Leia com atenção a notificação judicial. Identifique o tipo de ação na notificação. Anote prazos. Você terá um prazo específico para apresentar sua defesa. Não ignore o documento. Mesmo que pareça injusto ou absurdo, o silêncio pode gerar condenação automática.
Mantenha a calma e assuma o controle. Diante de uma ação judicial ou conflito formal, o primeiro passo é respirar fundo. Evite reações impulsivas, elas podem comprometer sua defesa e sua imagem. Em vez disso, adote uma postura estratégica. Organize as informações com cuidado. Contratos, comprovantes, conversas, vídeo gravados pelas câmaras de vigilância da empresa ou loja, em alguns casos. Leve recibos, tudo que possa ajudar a construir sua defesa. Explique o contexto com clareza. Um bom advogado precisa entender não só os fatos, mas também o ambiente em que você atua. Mostra que o produto ou serviço foi entregue conforme combinado. Mostrar histórico de bom atendimento ao cliente. Apresentar evidências de que não houve falha ou que o cliente agiu de má fé. Se for golpe, comprovar com documentos e testemunhas. Acompanhar de perto o andamento do processo. Mantenha esses arquivos acessíveis e bem categorizados. Eles serão fundamentais para sua defesa. Preserve sua imagem. Evite comentar publicamente sobre o caso, especialmente nas redes sociais. Não alimente conflitos com clientes, colegas ou parceiros. O silêncio estratégico protege sua reputação e evita interpretações distorcidas. Prepare sua defesa com transparência. Evite distorcer informações. A verdade bem apresentada é sempre mais forte do que uma versão manipulada. Inclua testemunhas, se necessário. Pessoas que acompanharam o caso podem ajudar a esclarecer os fatos. Organize os documentos em ordem cronológica. Isso facilita a compreensão do juiz e fortalece sua narrativa. Busque apoio jurídico especializado. Consulte um advogado de confiança, de preferência alguém que compreenda o contexto cultural, social e profissional do seu trabalho. Um bom profissional não apenas interpreta a lei, mas também entende suas motivações, seus valores e os impactos emocionais envolvidos. O que fazer se não pode contratar um advogado? Solicite assistência judiciária gratuita. O Estado angolano, em parceria com a Ordem dos Advogados de Angola, OAA, oferece assistência jurídica gratuita para pessoas com poucos recursos. Isso inclui dispensa de pagamento de custas judiciais, nomeação de um advogado voluntário, apoio em processos civil, penais, trabalhistas e administrativos. Como agir nessa situação? Deves seguir as orientações do advogado. Assim que receber notificação ou citação, encaminhar imediatamente ao advogado. Nunca responder diretamente ao cliente sobre o assunto processual sem orientação jurídica. Entenda seus direitos e deveres. Nem todo processo significa culpa. Muitas vezes, trata-se de uma tentativa de negociação forçada ou de pressão indevida. Conhecer seus direitos é o primeiro passo para se defender com dignidade e segurança. Proteja sua reputação com ética e transparência. Avalie possibilidades de acordo. Em muitos casos, uma solução extrajudicial pode ser mais rápida, menos desgastante e mais justa. Avalie se há espaço para acordo. Em muitos casos, é possível resolver antes da audiência, evitando desgaste e custos. Formas de resolver conflitos fora do tribunal. Negociação direta. Conversa entre as partes para buscar um acordo voluntário. Vantagens: rápida, flexível, preserva relações e evita custos. Cuidados: documente tudo por escrito e, se possível, com testemunhas. A Lei nº 12/16 de 12 de agosto, que regula a mediação e conciliação, reconhece expressamente a negociação como um dos meios alternativos de resolução de litígios. O artigo 174º da Constituição da República de Angola também incentiva a criação de mecanismos extrajudiciais para a composição de conflitos. Mediação. Um terceiro neutro, mediador, facilita o diálogo entre as partes. Vantagens: promove escuta ativa, empatia e soluções criativas. Onde buscar: associações profissionais, defensória pública. A mediação está formalmente reconhecida e regulamentada no sistema judiciário angolano, com base na Lei nº 12/16 de 12 de agosto, que estabelece os princípios, procedimentos e instituições responsáveis por esse mecanismo. O que é mediação no contexto angolano? É um processo voluntário e confidencial em que um terceiro neutro, mediador, facilita o diálogo entre as partes em conflito, ajudando-as a construir uma solução consensual, sem impor decisões. Conciliação. Um conciliador propõe soluções concretas para encerrar o conflito. Diferença da mediação: menos diálogo profundo, mais foco em acordo prático. Pode ocorrer, antes ou durante o processo judicial, inclusive em audiências preliminares. A conciliação é reconhecida e regulamentada no sistema judiciário angolano como um mecanismo legítimo de resolução extrajudicial de conflitos, conforme a Lei nº 12/16 de 12 de agosto, que trata da mediação e conciliação. O que é conciliação? É um processo voluntário em que um conciliador, figura neutra, propõe soluções concretas para ajudar as partes a encerrar o conflito. Ao contrário da mediação, que foca no diálogo profundo, a conciliação busca acordos práticos e rápidos. Acordo extrajudicial formalizado. Um documento assinado por ambas as partes, com cláusulas claras. Vantagens: pode ser registrado em cartório ou homologado por juiz.
Segundo a Lei nº 12/16 de 12 de agosto, Angola reconhece e incentiva a resolução extrajudicial de conflitos por meio de mediação e conciliação, facilitadas por centros públicos ou privados, com apoio de mediadores ou conciliadores autorizados. Arbitragem, regulada pela Lei nº 16/3, permite que as partes resolvam litígios fora dos tribunais, com validade legal. Como deve ser seu comportamento em tribunal? Postura pessoal, dignidade e respeito. Vista-se com sobriedade, roupas limpas, discretas e adequadas ao ambiente formal. Mantenha postura ereta e calma. Evite gestos bruscos, cruzar os braços ou demonstrar impaciência. Olhe nos olhos ao falar. Mostre sinceridade e segurança. Comunicação verbal, clareza e verdade. Fale apenas quando autorizado. Espere o juiz ou advogado pedir sua fala. Use linguagem respeitosa. Evite falar calão, ironias ou acusações agressivas. Se não souber responder, diga com honestidade. Pedir, para verificar. Controle emocional, serenidade mesmo sob pressão. Não interrompa o cliente ou o advogado dele. Mesmo que diga algo falso ou provocador. Evite reações visíveis de raiva ou sarcasmo. Respire fundo e mantenha o foco. Se sentir que vai se emocionar, peça um momento. É melhor pausar do que perder o controle. Colaboração com seu advogado ou defensor. Confie na estratégia jurídica. Evite contradizer seu advogado em público. Combine sinais discretos. Para pedir ajuda ou esclarecer dúvidas durante a audiência. Leve seus documentos organizados. Isso mostra preparo e facilita a defesa. Lembrete, o tribunal não julga apenas os documentos, ele também observa sua postura. Ser firme, respeitoso e transparente pode ser tão poderoso quanto qualquer prova escrita. Atitude geral, ética e responsabilidade. Fortaleça sua rede de apoio. Clientes satisfeitos, parceiros e colegas podem ser aliados importantes nesse momento. Revise suas práticas. Use o processo como oportunidade para melhorar contratos, atendimento e comunicação. Aprenda com o processo e reforce prevenção. Documente tudo. A partir do litígio, crie rotinas de registro e formalização para evitar vulnerabilidades futuras. Eduque sua equipe. Treinamentos sobre atendimento, escuta ativa e resolução de conflitos podem evitar novos litígios. Cuide da saúde emocional. O desgaste é real, procure apoio psicológico ou espaços de escuta segura, se for aplicável. Reconheça erros, se houver. A humildade pode ser vista como maturidade. Evite culpar terceiros sem provas. Foque nos fatos e na sua versão com firmeza. Mostre que está aberto ao diálogo. Isso pode favorecer acordos ou decisões mais equilibradas. Dica estratégica. Antes de propor qualquer solução, escute o cliente com atenção. Muitas vezes, o litígio nasce de má comunicação, frustração ou falta de acolhimento. Um gesto de respeito pode abrir portas para o diálogo. Como esses tipos de processo revelam oportunidades para aprender, prevenir e agir com mais consciência. Provas bem organizadas são mais poderosas que argumentos emocionais. Negociação e acordos extrajudiciais podem evitar desgaste e garantir resultados. Conhecimento dos direitos do consumidor e contratos claros são ferramentas de proteção. Mesmo que o processo pareça injusto, a sua postura pode ser sua maior defesa. Evitar esses erros mostra maturidade, ética e respeito, qualidades que influenciam juízes, advogados e até o cliente que está processando. Ser processado por um cliente é doloroso, mas não precisa ser destrutivo. Para o empresário, esse momento exige postura firme, apoio jurídico especializado e uma comunicação ética e transparente. Com estratégia e equilíbrio, é possível atravessar o litígio com dignidade e sair dele mais preparado, mais consciente e mais respeitado pelo mercado. O tribunal pode ser um campo de disputa, mas também pode se tornar um espaço de aprendizado, reconstrução e reafirmação dos valores empresariais. Enfrentar um processo judicial movido por um cliente é, sem dúvida, um dos episódios mais desafiadores na trajetória de qualquer negócio. Mas é também uma oportunidade de revisar práticas, fortalecer estruturas internas e demonstrar maturidade institucional. Ao encarar o litígio com preparo técnico, respeito às partes envolvidas e visão estratégica, o empresário transforma um momento de tensão em uma alavanca de crescimento. Seja por meio de uma defesa bem fundamentada, de uma negociação sensata ou de uma postura pública responsável, cada decisão tomada durante o processo influencia não apenas o desfecho jurídico, mas também a reputação da marca e a confiança dos stakeholders. Mais do que vencer ou perder, o essencial é preservar a integridade, incorporar os aprendizados e construir uma visão mais clara sobre como prevenir conflitos futuros. Porque, no fim das contas, o verdadeiro sucesso empresarial está em construir relações duradouras, mesmo quando elas são testadas. Obrigado por caminhar conosco, lado a lado, aprendendo com cada passo, construindo com propósito e transformando com coragem. Este é apenas mais um capítulo de uma jornada que ilumina o presente e projeta um futuro mais seguro e inclusivo.
Até ao próximo vídeo. Novas ideias, histórias e soluções continuarão a nos conectar, com visão, compromisso e esperança.